Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos bater um papo aqui sobre composição de custo unitária. E o que vem a ser uma composição de custo unitário? Uma composição de custo unitária nada mais é do que fórmulas empíricas que relacionam o consumo de alguns insumos para execução de uma unidade de serviço. Ou seja, quando você obtém um custo para execução de alvenaria, por exemplo, de alvenaria de tijolo furado, numa composição, você vai obter o custo apenas para execução de 1 metro quadrado de alvenaria, certo? E que insumos seriam esses? Mão de obra, equipamento e materiais. No mercado existem bancos de dados prontos, tá? Então, existe banco de dados para execução de obras públicas, que eu posso citar aqui para vocês, a SINAP, que é da Caixa Econômica Federal, a ORCE, que é de Sergipe, a EDIF, que é da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo, e a CEINFRA, que é do Ceará. As primeiras que eu citei servem como banco de dados para a execução de obras de edificações. A CEINFRA é um banco de dados para execução de obras de saneamento, tá? E tem também uma bem conhecida de vocês, que é a TCPO. A TCPO, ela é mais utilizada para execução de obras imobiliárias de incorporação, tá? Então, vocês como orçamentistas, vocês podem e devem utilizar esses bancos de dados sempre que for necessário. Mas eu oriento que vocês comecem a montar um banco de dados próprios, com suas próprias composições. E partindo dessa premissa de vocês criarem as próprias composições, eu vou elencar aqui para vocês alguns itens, alguns elementos que vocês devem pensar antes de montar a própria composição de vocês. Então, o primeiro ponto que eu cito aqui é a tipologia da obra. Então, vocês vão ter que definir se ela é uma obra habitacional, residencial ou comercial, se ela é habitacional, residencial, multifamiliar ou unifamiliar, certo? Outro ponto importantíssimo, você tem que definir também os processos construtivos que você vai considerar para a sua obra. E aqui, vale lembrar que você vai montar uma sequência lógica das atividades de produção. Ou seja, você vai montar a sua EAP, a sua estrutura analítica de projeto. E aqui vocês vão estudar a que nível vocês vão chegar, a que grau de detalhamento vocês vão chegar no seu orçamento. Por quê? Será que vale a pena você detalhar um orçamento até o nível menor de serviço? Porque eu vou dar um exemplo para ficar claro. Será que vale a pena você detalhar, por exemplo, o serviço de confecção de forma até o serviço de serrar, o ato de serrar a madeira, né? Talvez o custo de controlar esse serviço até esse grau de detalhamento aí, talvez não te traga o benefício que você espera no controle de custos, certo? Então, uma dica que eu dou é que quando vocês forem desdobrar os serviços, desdobrem os serviços que possuem as características semelhantes, ou seja, as características iguais ou semelhantes, certo? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Você executar uma alvenaria num pavimento tipo não é a mesma coisa de você executar alvenaria de contenção num subsolo, por exemplo. O serviço é o mesmo, serviço de alvenaria, mas o produto é diferente. Por quê? Porque tanto um quanto o outro tem níveis de dificuldades diferentes, tá? Então, vocês têm que pensar nisso também. Outro ponto que vocês têm que pensar é a forma de contratação da mão de obra. Isso é muito importante. Vocês têm que definir se vai ser mão de obra própria ou se vai ser mão de obra subempreitada, tá? Outro ponto importante, as tecnologias adotadas pela empresa ou pela obra que você vai orçar. Por que pensar nisso? Porque as tecnologias adotadas, elas vão impactar diretamente na produtividade da tua equipe de produção e vão impactar diretamente também se vai haver um maior ou menor consumo de material.
Outro ponto também importante, definir o tipo de material, se é um material que você vai confeccionar na obra ou se é um material pré-fabricado. Exemplo, argamassa para reboco. Você pode confeccionar argamassa para reboco na obra, mas você pode também adquirir essa argamassa para reboco industrializada, ensacada, certo? Então você também tem que considerar isso como um ponto importante para a elaboração das tuas composições. Mais um ponto importante, propriedade dos equipamentos. Então os equipamentos eles podem ser próprios ou podem ser locados. E próprios, aqui, cabe um adendo. Pode ser próprio da empresa, da construtora, pode ser próprio do funcionário e pode ser próprio da empreiteira, certo? Então, tem que considerar isso aí também. Mais um ponto que eu considero importante. Se a empresa utiliza de ferramentas de gestão e controle. Por quê? Porque vai ser diferente. A empresa que tem um controle, mesmo que simplificado, da produtividade da tua equipe, vai fazer diferença sim para aquelas empresas que não têm nenhum controle de produtividade. Por quê? Porque ao final da obra, você vai ter em suas mãos indicadores dessas produtividades que você pode utilizar para orçamentos de obras futuras, certo? E por último, não menos importante, mas também importante, vocês têm que levar em consideração também os serviços que não agregam valor. Que serviços seriam esses, Juliana? São os serviços que nós chamamos de serviços complementares ou auxiliares. E eu posso citar aqui exemplos para ficar mais claro. Recebimento de material, transporte de material na obra, estoque, ou seja, o armazenamento desse material, eles não agregam valor diretamente, certo? Mas eles vão demandar o quê? Recursos, vão demandar mão de obra para você descarregar o material, para você receber, para você estocar, certo? Então, esses são os elementos que eu considero importantes na hora de você elaborar ou montar uma composição de custo unitário, tá? Por que eu acho importante que o orçamentista comece a ter o seu banco de dados próprios? Porque isso vai ser um diferencial competitivo e de qualidade da empresa ou do próprio orçamentista, ok? Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.